Olá, novo vídeo, novo tema, mais um tema que me foi solicitado por uma pessoa que deixou o comentário aqui embaixo. Faça isso também, provoque, mande os seus comentários, isso ajuda também a desenvolver mais o nosso trabalho e ampliar a divulgação do canal e dos vídeos que a gente faz aqui. Me foi feita uma solicitação para falar de um tema que é ciúmes. Puxa vida, como é que a gente aborda esse tema num contexto como o nosso? Eu que trabalho com desenvolvimento humano, ok, não sou psicólogo, não sou terapeuta, embora tenha algum estudo, alguns trabalhos feitos comigo mesmo e acompanhado outras pessoas, mas o ciúme é algo tão, vamos dizer assim, universal, e que ele se apresenta também, não apenas nas relações afetivas, nas relações onde há um interesse amoroso, uma vinculação amorosa, mas ele se apresenta também no meio profissional. Você já teve alguém na sua vida profissional que demonstrou ter ciúme de você? Eu já. Não é fácil. Principalmente para mim, como homem, ter um outro homem com ciúme de mim. Como é que a gente lida com pessoas que têm ciúme? Ou como é que a gente lida com a gente mesmo quando a gente sente ciúmes em relação a outra pessoa? Diversos estudos são feitos, tem muitos livros escritos, tem muitos terapeutas muito bons falando sobre esse assunto, eu vou dar a minha visão. Eu entendo que o ciúmes, ele é uma manifestação assim, muito primária na nossa vida e na história da humanidade. A gente tem histórias famosas, no Gênesis, por exemplo, se coloca a questão de Caim, né, ter ciúmes de Abel. Caim ter ciúmes porque o pai gostava mais dele do que do irmão, o que acabou levando, né, a outras consequências difíceis, perigosas. Na dramaturgia também, a gente tem muitas histórias desenvolvidas em torno dos ciúmes. Por exemplo, em Shakespeare, a gente tem o Otelo, que é um dos trabalhos mais incríveis dele, em que o Iago, né, se enfia na vida do casal, né, por causa de um lenço encontrado, né? A história toda se desenvolve em cima de uma possibilidade de uma traição, né? Então, assim, muitas vezes o que a gente deve perceber é que o ciúmes ele tem uma relação com, primeiro, se colocar em estado de comparação com alguém em algum aspecto, né? E normalmente a pessoa que se coloca no estado de comparação, ela está pressupondo que ou ela é muito melhor e não foi reconhecida, ou ela tem uma autoestima muito baixa e ela vê que alguém é melhor do que ela, portanto ela tem ciúme, que normalmente vem acompanhado de inveja. Então, assim, essas coisas, elas são muito danosas às relações, elas são muito perigosas, porque o ciúme também é capaz de fazer a pessoa ver o que não existe, mas o que ela imaginou a partir de um pequeno fato, a partir de uma interpretação que ela fez. No âmbito profissional, pessoas muitas vezes demonstram ter ciúme da competência de uma outra pessoa, da habilidade que uma pessoa tem, por exemplo, de se comunicar, de fazer uma boa apresentação, né, de ter uma participação em reuniões mais ativa, mais extrovertida, né, ou a capacidade de ficar muito quieto e de repente dar aquela entrada cirúrgica, precisa e ter um destaque, por exemplo, dentro de uma apresentação que está sendo feita, de uma reunião, dentro de uma equipe, né, aquela pessoa que se destaca na equipe, ou uma pessoa que tem um jeito de ser que cativa os outros. E a pessoa começa a ter ciúme daquilo ali, começa a ter um desconforto com aquilo ali. O perigoso do ciúme é que, em geral, ele provoca algumas reações na pessoa ciumenta, algumas reações que são assim, meio que semi-escondidas, meio veladas. Muitas pessoas ciumentas, às vezes, se colocam numa posição de falar mal do outro por trás, para tentar diminuir esse brilho, diminuir essa competência, diminuir essa exposição que a outra pessoa consegue, de maneira que ela, pessoa ciumenta, se sinta melhor. Então eu preciso invalidar o outro para que eu seja legal, para que eu seja visto com valor. O que a pessoa não percebe é que quando ela faz isso, ela está mostrando para quem tem bons olhos, ela está mostrando quem ela é, que desnível de caráter ela está mostrando ali, né, para precisar falar mal de uma outra pessoa, pensando que assim quem está escutando
vai valorizá-la mais, é um equívoco, né? E esses equívocos surgem exatamente por essa questão da pessoa estar se comparando, né? Está se colocando de uma maneira para baixo, né? Se considerando para baixo, inferior naquele aspecto. Ela não percebe que certamente ela tem outros talentos, outras habilidades, outras competências pelas quais ela pode ser reconhecida e valorizada. Então, às vezes a pessoa, como dizia minha mãe, pega um para Cristo, sabe como é que é? Pega aquela pessoa e fica marcando aquela pessoa, acompanhando a pessoa e detratando a pessoa. Perde um tempo, gasta uma energia que ela poderia se dedicar, por exemplo, para fazer um trabalho que em coaching a gente chama de modelagem, né? Que é você tem uma pessoa que tem uma competência, tem uma habilidade, tem uma capacidade que você não tem e você gostaria de ter, ou você tem e quer desenvolver, modela. Observa a pessoa com um olhar produtivo, observa a pessoa com um olhar de interesse genuíno para aprender. Como é que aquela pessoa faz isso? É natural nela? Será que ela fez algum curso? Como é que ela desenvolve aquilo daquele jeito? Como é que ela faz ter aquele tipo de atitude? Se for possível e for uma pessoa da qual você possa se aproximar, conversa com ela. Diga a ela, olha, eu acho você admirável nesse aspecto, né? Não é assim, eu gostaria de ser como você. Não, eu vou ser como eu sou, mas eu gostaria de aprender com você. Como é que você faz isso, né? Como é que você desenvolveu isso? No que você presta atenção? Estuda com a pessoa, modela a pessoa no que ela faz e adapta a sua forma de ser, o seu original. Porque o seu original certamente é muito bacana. Você certamente faz coisas que outras pessoas admiram e que talvez você nem saiba. Será que você não é alvo do ciúme, da inveja de outras pessoas? A considerar. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é ruim em tudo. Todas as pessoas têm qualidades e têm características que alguém pode ver como um defeito, mas é apenas uma característica. Não sei se é um defeito. É uma característica que a pessoa tem. Pode incomodar a mim e agradar a muitos, e vice-versa. O que tem em mim que eu posso desenvolver melhor? Né? Quando uma pessoa usa a sua capacidade de observação, a sua capacidade analítica, né, de uma forma produtiva, de uma forma evolutiva, e se coloca a si mesma neste seu foco crítico, com esse objetivo de crescer, de melhorar, de se aperfeiçoar, é aí que a pessoa pode se autodesenvolver. É aí que a pessoa faz autogestão e autoliderança, né? Para chegar num ponto de performar bem naquilo ali também, ou chegar à conclusão de que não é a minha praia. Eu trabalhei com uma pessoa que tinha inveja porque eu tinha facilidade de me virar, né, em outros idiomas. Por exemplo, inglês e espanhol, me viro super bem, trabalho em inglês e espanhol. Francês e italiano, eu não me meto a trabalhar, mas eu compreendo, eu me viro muito bem. Numa viagem, numa situação informal, num coquetel, eu me viro muito bem em italiano e em francês, mas eu não me meto a trabalhar em francês e italiano porque eu não domino. A pessoa tinha raiva disso. Pô, cara, como você é cara de pau, você mete a cara e faz... Ué, é uma coisa que eu tenho, não me peça para fazer isso em alemão. Não me peça para fazer isso em japonês. Não sou capaz, eu não sou bom em tudo. Você também é bom em muitas coisas. Deixa eu aprender com você. Sua capacidade, por exemplo, de organizar os seus arquivos, né? De fazer uma gestão boa dos seus compromissos e fazer as entregas a tempo. Talvez eu não seja bom nisso tão quanto você. Vamos aprender um com o outro? Essa postura mais cooperativa, mais colaborativa, mais aberta à aprendizagem, auxilia a gente a ir muito mais para frente do que ficar se comparando e ficar com ciúminho disso ou daquilo, né? Que a pessoa é boa nisso e não é boa naquilo. Ou porque o líder geral chama mais uma pessoa para conversar do que chama outra. Aí vai ficar com inveja, com ciúme de que a pessoa está sendo chamada. Ai, vamos crescer, vamos para a sala, vamos deixar o parquinho para brincar de outras coisas e vamos para a sala para treinar, para se desenvolver. Eu acho que isso é muito mais produtivo, isso é muito mais digno do ser humano. E é o ser do humano que me fascina.